Após 5 anos lutando contra o câncer terminal, a última chama de vida de Hiraku foi extinta e sua alma entrou no reino celestial. Tendo vivido 39 anos repletos de traição e sofrimento, o deus do mundo pediu desculpas por acidentalmente ter lhe dado uma vida tão horrível. Então, para compensar seu erro, o deus lhe dará uma segunda vida com um corpo saudável e promete realizar qualquer desejo. A única coisa que Hiraku sempre desejou foi renascer como fazendeiro em uma área isolada. Querendo ajudá-lo em sua jornada, Deus lhe deu a ferramenta mais poderosa deste universo, a ferramenta agrícola todo-poderosa. Com um toque, sua chama brilha intensamente mais uma vez e Hiraku acorda no meio de uma floresta. Ao mover seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso é tudo o que sempre desejou. E com a ferramenta agrícola todo-poderosa aparecendo em sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para arar o solo. Enquanto cultivava o campo, ele percebe que nunca se sente cansado ao usar a ferramenta. Ainda assim, ele precisava encontrar uma boa área para sua fazenda, então ele procurou por toda a floresta até encontrar uma árvore gigante para chamar de lar. Não havia rios ou lagoas em lugar algum da floresta, então, para saciar a sua sede, Hiraku decidiu cavar um poço em busca de água. Sua ferramenta agrícola poderosa transformou-se em uma pá e permitiu-lhe cavar fundo na terra, até que uma poça de água começou a se formar. Com uma fonte de água assegurada, ele começou a limpar o terreno até encontrar uma árvore que o impedia de cultivar. Com o conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente, mas com um único golpe de seu machado poderoso, a árvore caiu instantaneamente e ele correu antes que ela o esmagasse. Agora que conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, transformou-o em 4 tábuas de carvalho usando seu martelo. Depois de converter todos os troncos em tábuas com sua mesa de trabalho, o sol começou a se pôr e ele entrou em pânico para tentar obter um pouco de fogo. Mas sem lenha, ele passou a noite inteira esculpindo um buraco na árvore gigante. A princípio pensou que poderia ter construído uma cabana de terra, mas lembrou-se de que Newton inventou a gravidade neste mundo, então não queria se enterrar vivo. Na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu seu primeiro fogo para evitar o mesmo erro. Já faz mais de um dia que ele está limpando todas as árvores à distância, mas Hiraku não ficou cansado nem com fome uma única vez. Esse era o poder de sua ferramenta poderosa. E assim que ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu em sua direção, mas com seu poderoso bastão, ele o derrotou instantaneamente. Enquanto comia os espetos, ele se sentia culpado por ter acabado com o coelho, mas desejava ter uma enxada para comer a comida. Desculpe, quis dizer que ele gostaria de ter uma enxada para preparar comida? Depois de comer a refeição, precisou se aliviar de alguma forma? Então Hiraku criou um banheiro inovador junto com um abrigo para a privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia pensando em quais vegetais deveria plantar primeiro. Quando ele terminou, já estava tarde, então decidiu explorar por sementes no dia seguinte. Mas pela manhã, a terra já tinha plantas brotando. Não fazia sentido como as plantas poderiam crescer do nada, e Hiraku pensou que isso era um efeito colateral de sua ferramenta de cultivo. Independentemente de como surgiram, ele começou a criar uma cerca para protegê-las dos zumbis à noite e cavou uma barreira para manter todos os rastejadores fora. O processo levou alguns dias, mas após finalmente terminar o perímetro, Hiraku percebeu que as plantas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Com toda a madeira sobrando, ele decidiu criar uma pequena casa de toras e usou suas habilidades de carpintaria para fazer um bom telhado, aumentando o nível de sua civilização. Após mais alguns dias expandindo sua fazenda, Hiraku viu alguns lobos que estavam muito feridos, então tentou levá-los para dentro. Com a carne que sobrou do javali gigante que ele derrotou, Hiraku os alimentou, mas percebeu que um deles estava grávida. Quando criança, seu único desejo era ter um cachorro, então ele desejou que eles lhe fizessem companhia. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto. Tentando dar-lhes proteção, ele os trouxe para dentro da casa de touras e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos quando o sol se pôs. Depois de uma longa noite sem dormir, Hiraku veio ver 4 filhotes se alimentando. Para celebrar o nascimento saudável, ele deu-lhes a carne mais saborosa que havia reunido. Passou um tempo e os cães ficaram dentro de sua cabana, então Hiraku decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita, e ele percebeu que os tomates foram os primeiros a finalmente produzir frutos. Ele ofereceu alguns aos seus cães e nomeou o macho de Kuro e a fêmea de Yuki. Depois de algumas semanas, Hiraku aprendeu todos os segredos por trás de sua poderosa ferramenta de cultivo. Enquanto pensava em batatas, a ferramenta poderosa plantou sementes de batata através de magia, então ele usou esse truque para criar todos os alimentos que sempre quis. Além disso, qualquer coisa que plantasse com sua ferramenta poderosa cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. Grato pelo fato de que os deuses lhe deram um item tão poderoso, Hiraku criou 2 estátuas para comemorá-los. Naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava ficando muito repetitiva, então decidiu começar a plantar algumas árvores. Elas podem demorar anos para começar a produzir frutos, mas a espera valerá a pena. À medida que as semanas passaram, os lobos começaram a crescer chifres, e eles encontraram uma cachoeira a 30 minutos de distância.
Embora criar um canal tornasse a obtenção de água fresca muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era longa demais, então ele decidiu se concentrar em sua base por enquanto. A fazenda estava crescendo constantemente e ele havia começado a adicionar uma variedade de plantas como trigo e cana-de-açúcar para se sustentar. Mas enquanto os meses de progresso passavam, Hiraku começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. Não havia chance de ele continuar cultivando nesse estado, e a pele dos coelhos gigantes cheirava horrivelmente à medida que começava a apodrecer. Para se preparar para o inverno, ele começou a coletar comida e lenha. Mas um dia, Kuro o levou para conhecer uma aranha gigante. Com a seda da sua cauda, conseguiu produzir um lenço com bordados detalhados. Tornou-se um novo cidadão em sua pequena fazenda e produzia todos os têxteis em troca de algumas batatas. Quer ele precisasse de um casaco para o inverno, uma cama recheada com folhas ou cortinas para bloquear o vento frio, a aranha, Zabuton, produzia tudo o que ele precisava. Sua pequena cabana estava começando a se tornar mais civilizada, e assim o inverno finalmente chegou. Com a lareira que ele construiu, conseguiu sobreviver às noites frias rigorosas. Ainda assim, independentemente de estar sobrevivendo, ele estava começando a se sentir terrivelmente solitário, preocupado que esquecesse como conversar com alguém. Quando o longo inverno passou e a primavera finalmente chegou, os filhotes de lobo haviam crescido e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com parceiros. Um deles até bateu em um lobo subalterno e conquistou a garota como um Diga-Chad. Mas eles não foram os únicos com surpresas, porque a aranha voltou com seus próprios filhos. Todas as suas famílias estavam crescendo, então Haraku começou a cultivar para poder alimentá-los. Mas enquanto ele cultivava, a aranha começou a soar o alarme. Kuro correu em direção à origem junto com Haraku, e no meio da floresta, eles encontraram uma garota de cabelos prateados chorando. Todos os animais estavam apreensivos, e ela tentou pedir a ele por ajuda. Então Haraku se aproximou dela, mas ao tentar cobri-la, ele caiu na armadilha dela, e a garota pulou em direção a ele para morder seu pescoço, transformando-se em uma vampira cheia de trama. Os lobos a atacaram imediatamente e começaram a destruí-la, fazendo-a voltar à sua pequena forma. Ele se perguntou se ela era sua inimiga, mas a garota disse que a razão pela qual tinha que sugar seu sangue era para recuperar sua energia antes de definhar. Sentindo-se mal por causa de como seus cães a haviam espancado, ele ofereceu a ela uma mordida no pescoço e ela começou a sugar seu... Desculpe, eu quis dizer que ela começou a sugar o sangue dele. Ela se transformou de volta em uma versão maior de si mesma, mas Haraku lembrava dela sendo mais alta e tendo mais enredo. Então ele disse para ela se apressar e sugar mais de seu sangue para que ele pudesse ver seu grande enredo novamente. Depois de sugar todo o seu fluido corporal, Haraku mostrou a fazenda para ela. Era a primeira vez que via aquelas frutas anormais. E ao dar uma mordida nelas, pensou que eram deliciosas. Ele ficou feliz que alguém estava apreciando sua comida, porque pela primeira vez encontrou uma pessoa com quem podia gostar de passar o tempo neste mundo solitário. De volta à sua casa, ele percebeu que hoje foi cheio de surpresas, e se pergunta se algo assim aconteceria novamente. O nome dela era Lulu Lucy, e ela perguntou se poderia visitá-lo no futuro. Mas ele tinha um pedido diferente, e perguntou se ela ficaria com ele aqui para sempre. Ele não quer que seja apenas uma noite porque ela foi especial, e Lu acha que ele está tentando pedir ela em casamento. Ele não quer deixar essa chance escapar, e não se importa se ela é uma vampira. Ele não sabe quantos anos mais pode aguentar estar sozinho. Ela diz-lhe que é algo tão repentino porque não estava a esperar por um pedido de casamento, mas Haraku percebe que ela entendeu mal o que ele realmente quis dizer. Depois de perceber que ele estava realmente a propor casamento, ele decidiu insistir, implorando-lhe para casar com ele. Lu sorri para ele, dizendo que quer ficar com ele para sempre. Ele a arrasta para a cama para mais uma noite. No dia seguinte, ele usou o cabo longo de sua enxada para cultivar os bebês com sua nova enxada. Eles se sentam um ao lado do outro e observam as árvores crescendo, mas a aranha começa a soar o alarme novamente. Haraku corre e se pergunta por que está sentindo déjà vu. Ele liberta a garota anjo e pensa que essa história está prestes a ficar realmente interessante com todo o desenvolvimento da trama. Lu tenta fugir, mas a garota anjo finalmente a encontrou e está pronta para arrastá-la, então os cães a devoram. O que você quer dizer com isso? Ela está surpresa que Lu estava se escondendo dentro da floresta e está zangada por ter chegado ao clímax depois que os cães a devoraram. Lu também está zangada por ter chegado ao clímax quando os cães a devoraram, e Haraku se pergunta por que se machucar levaria ao clímax. A garota anjo se pergunta quem é este homem, e Lu o apresenta Korano como seu marido enquanto seu rosto fica mais vermelho do que um tomate. Canhões de trama gigantes se apresenta como tia, e ela veio procurar Lu porque há uma recompensa pela sua cabeça. Ela estava constantemente pesquisando diferentes misturas e continuava destruindo o reino sempre que algo não saía como planejado. Ru revela que este foi o motivo pelo qual ela estava no meio da floresta naquele dia, então ela se debruçou sobre a mesa e perguntou à tia se gostaria de começar a viver ali. Ela promete mostrar-lhe todas as plantações, como a berinjela de Haraku ao lado dos seus pêssegos arredondados. Fora de controle por essa merda.
muito fora de linha. Lu continua a mostrar-lhe a fazenda, e Haraku tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortá-lo, ele preparou-o como refeição e polvilhou um pouco de sal antes de entregá-lo a ela. Ela achou delicioso, e após um longo dia de trabalho na fazenda, eles se limparam usando suas habilidades mágicas. Dentro da casa dele, ela provou morangos pela primeira vez, e Lu disse a ela que mostrariam como fazer uma torta de creme de morango em seguida. Ela agarrou seus braços, implorando para ela viver ali com eles porque seu corpo não consegue lidar com tudo sozinha. Este foi o começo da vida deles juntos. Tia acha que gostou da torta de creme de morango, então pede a ele mais morangos, mas Haraku acha que expandir ainda mais agora resultaria em comida estragada. Enquanto continuavam caminhando, Haraku notou os novos filhotes de Kuro, e decidiu construir um estábulo para eles no campo aberto ao lado da fazenda. Depois que ele terminou, ele notou todos os filhos de Zabuton lançando sua seda para voar. Ao mesmo tempo, Tia disse a ele que também iria se ausentar por um tempo e começou a voar com suas asas. Alguns dias depois, Tia voltou e trouxe ainda mais garotas para adicionar ao harém. Elas são elfas nobres porque têm grandes terras, e todas elas se apresentam. Elas também são todas parentes, então o incesto vai prevalecer nesta trama. Haraku se pergunta por que não há elfos homens, mas Tia revela a triste realidade que eles tiveram de suportar. Durante a última Grande Guerra, toda a sua população masculina foi destruída, e eles têm vagado pelas florestas até agora. O único desejo deles é repovoar e imploram para Haraku ajudá-los. Com o aumento da população da aldeia, Haraku começou a construir uma casa para todas viverem juntas. Suas habilidades em construção e marcenaria permitiram que construíssem a casa em apenas 10 dias, e acharam que era muito melhor do que a cabana de barro de Haraku. No entanto, pelo menos, ele deseja que nesta casa espaçosa eles possam se sentir seguros e em paz. À medida que os dias passam, o líder dos elfos quer agradecer a ele por deixá-los ficar aqui minerando e forjando para ele, então começam a construir uma fornalha na terra. Após processar o ferro, Haraku vê as panelas de metal que criaram, e eles lhe dizem que podem fazer todo tipo de coisas depois de viverem na selva por 200 anos. Ainda assim, a única coisa que eles desejavam poder fazer era se estabelecer e se reproduzir. Haraku achou que seria melhor evitar ter desenvolvimento de enredo com todos os elfos, e permaneceu um protagonista típico de anime. Enquanto faziam agricultura um dia, as garotas elfas notaram que ele tem um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se poderia fazer algum pão, dizendo-lhe que tinha o fermento mais raro das terras. Haraku ficou animado, então as garotas começaram a assar pão e transformaram-no em palitos de pão para Haraku experimentar. Ao mesmo tempo, todas se perguntaram se a trama de Haraku é tão longa e saborosa assim. Agora que ele finalmente consegue fazer pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas percebe que a expansão está começando a sair de controle. Ele pergunta a Lou quem é o dono dessa terra, e ela diz que, embora ninguém a possua, provavelmente está sob o controle do Senhor dos Demônios. No entanto, já que ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra pertence a Haraku. À noite, as garotas se reúnem e se perguntam como Haraku conseguiu domar os lobos do inferno e a aranha demoníaca. Mesmo estas colheitas não deveriam conseguir crescer neste solo, e elas começam a se perguntar por que ele não tem conhecimento sobre o mundo delas. Ao mesmo tempo, Haraku percebeu que não está construindo o canal de água há muito tempo, então decide que isso será a missão de amanhã. De manhã, Haraku vê Zabuton apontando para uma abelha rainha, e Haraku decide construir uma casa para as abelhas produzirem mel para ele. Ele passa a tarde inteira preparando um reservatório. Eles começaram a produzir em massa o canal de concreto. As garotas elfos se inclinaram para garantir que todos fossem colocados no local correto. Enquanto elas se concentravam em fazer as tarefas difíceis, Haraku preenchia todos os seus buracos com seu martelo duro. Devido à sua eficiência, o canal de água foi concluído em um único dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deve permitir que reguem as plantações com muito mais facilidade. Mas Haraku notou que o reservatório também estava trazendo peixes sem ele fazer nada. Ele pensou que, embora os coelhos fossem perigosos nesta floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos. Mas um peixe gigante quase o devorou naquele momento. As garotas o viram cozinhando o peixe e, sabendo que era da Floresta da Morte, se perguntaram se era realmente seguro comer. Haraku terminou de prepará-lo e tentou dar um pouco para elas. Mas eles disseram a ele que queriam um jantar com carne diferente. Haraku não fazia ideia de que tipo de carne estavam falando, então ele começou a comer e achou delicioso. Ambas as garotas experimentaram e acharam delicioso, e o resto dos elfos queria um pouco da carne dele. Digit. Para satisfazer a todos, Haraku começou a capturar mais peixes e preservá-los com sal. Desejando expandir sua dieta, Haraku tentou arar o solo enquanto pensava em arroz, e embora ele tenha conseguido cultivar, a textura do arroz estava errada. Como eles têm um canal inteiro construído, ele decidiu começar a construir um campo de arroz com os elfos. Depois de preparar o terreno por horas, Haraku abriu todas as comportas das meninas.
Desculpe, quis dizer que ele abriu a comporta e pediu a ajuda das elfas. Todas as elfas começaram a se molhar, e Lia não gostou do líquido viscoso. Juntos, todos se curvaram e plantaram todas as mudas de arroz. Alguns dias depois, todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Haraku as colocou para secar. Lia estava impressionada que ele sabia tudo isso, mas Haraku estava grato por sempre ter assistido a um ídolo da fazenda antes de morrer com câncer. Uma vez que todas as plantas estavam secas, Haraku usou sua ferramenta agrícola para criar uma debulhadora e mostrou a elas como colher o arroz. As garotas viram todo o trabalho necessário para preparar o arroz e se perguntaram se ele finalmente tinha terminado. Mas Haraku revelou que há mais um passo. Ele se preparou para cozinhar o arroz e pediu a Lu para usar sua magia para acender o fogo. Então ela se preparou para lançar sua explosão definitiva para queimar tudo até virar cinzas. Mas ele disse para ela se acalmar, decepcionando-a. Com uma pequena chama, Haraku cozinhou o arroz até que estivesse finalmente pronto e fez bolinhos de arroz para as garotas provarem. Lu decidiu dar uma mordida. As meninas acharam nojento e se arrependeram de ter feito todo aquele trabalho o tempo todo. Mas Haraku sabia que elas estavam mentindo quando todo o arroz desapareceu. Ele decidiu expandir a plantação de arroz e todas as meninas começaram a limpar depois que terminaram. Como diabos isso acontece? Haraku vê como eles todos conseguem se limpar com magia e deseja ter um banho para se limpar. Como ele finalmente construiu um canal, decidiu construir um banho e mostrou às garotas seus planos de como ia projetar a tubulação. As garotas se perguntaram por que fariam tudo isso se podiam simplesmente nadar no rio, mas Haraku lembrou-as de que congelariam no inverno. Além disso, ele realmente queria um banho para a saúde, e não totalmente para ficar olhando para elas sem nenhuma proteção de enredo. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo bem, mas Haraku se perguntou o que fariam com toda a água suja. Tia acha que Slimes poderiam cuidar de purificar a água, mas Haraku questionou se eles eram os monstros perigosos que destruíam aventureiros. Tia não faz ideia do que ele está falando, então ela voou e trouxe alguns slimes para ele. Ele colocou alguns deles na área de purificação de água e dentro do banheiro. E assim, o problema com a água residual foi resolvido, então ele começou a pegar lenha para queimar. Mas um deles tinha cogumelos crescendo nele. Ele estava cauteloso com cogumelos o tempo todo, pois podiam ser venenosos, mas todas as garotas achavam que era seguro e queriam comer todos, então Haraku começou a preparar algumas toras para o crescimento de cogumelos. Ao pôr do sol, Haraku finalmente completou o banho e tentou explicar isso para as garotas, mas elas queriam ver uma demonstração prática. Ele removeu sua proteção de trama e começou a mostrar a elas como se faz, mas as garotas começaram a sentir um tipo diferente de líquido pingando, então todas elas removeram sua armadura de trama e decidiram se juntar a ele. Lou disse a ele que estava perfeitamente bem todos fazerem juntos, e Haraku sentiu o osso de sua espada ficando afiado e duro. Na manhã seguinte, Haraku viu todos os cogumelos comestíveis que cresceram, mas os cachorros trouxeram mais elfos. Claro, eram fêmeas, mas quem vai reclamar? Lia revela que eles costumavam viver juntos, e ele está feliz por tê-las todas com ele. Lia sugere que trabalhem na expansão da casa dele para que todos possam ter mais espaço e os incentiva a começarem a fazer crianças. Haraku não sabia por que estavam tão otimistas. Que desperdício de merda. Kyros percebeu que o harém de seu mestre estava se expandindo e nos conta sua história. Antes de ter um mestre, ele nunca teve um nome. Desde que nasceu, ele vagava sozinho e nunca perdeu uma luta contra outro macho. Seu único desejo era continuar vivendo livremente, mas quando conheceu aquela fêmea, ela o destruiu. Após sua completa derrota, eles começaram a viajar juntos, mas a barriga dela começou a crescer um dia. Ele queria fazer de tudo para continuar protegendo-a, mas a paz não duraria, e um urso gigante estava prestes a aniquilá-los. No entanto, depois de serem gravemente feridos, o urso se afastou. Ainda assim, eles não podiam mais caçar por comida, e acidentalmente chegaram ao lugar mais perigoso da floresta, o centro dela. Eles viram um humano andando despreocupado, mas Kuro notou a ferramenta em sua mão e sentiu o poder ilimitado vindo dela. Eles já tinham aceitado que suas vidas estavam acabadas, mas ele começou a cuidar deles. E Kuro notou que a comida era feita de um javali do portão, impressionando-o por ele ter sido capaz de derrotar um monstro tão forte. Após seus filhos nascerem, eles decidiram que Haraku se tornaria seu mestre e desfrutaram de toda a comida que ele preparava para eles. Logo, seus filhos cresceram em uma grande família, e eles perceberam que o harém de Haraku também estava crescendo. Mas ele ainda tinha uma preocupação. O mestre deles não tinha descoberto que eles são os lendários lobos infernais. Mas Kuro pensa que está tudo bem de qualquer forma. Ele está grato que sua vida o levou a uma vida tão boa com ele. Após algumas semanas, a nova casa grande foi concluída, e Haraku lembrou-se de todo o trabalho de escavação e corte de madeira que foi necessário para preparar esta casa. Mesmo sabendo que seria grande assim, ele nunca imaginou como seria bonita por dentro.
Eles mostraram para ele o belo quarto que criaram para ele, e em frente ao seu quarto principal estava a grande sala de jantar. Nos fundos ficava a cozinha, e nos lados havia ainda mais fogões para grandes refeições. Finalmente, o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno. No segundo andar, as garotas viram seus quartos e ficaram felizes por cada uma ter seu próprio espaço. Mas Haraku reparou que um dos quartos tinha um trinco gigante trancando. Yes! 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 見なかったことにした。 No! 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 Além de suas estátuas de deuses, Haraku criou algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa e achou que estava ficando realmente bonito. Dentro de sua nova casa, Haraku reuniu todos os ingredientes para uma nova receita. As garotas perguntam o que ele vai cozinhar e ele revela que é um prato chamado curry. As garotas desejam não ter que provar mais uma de suas refeições horríveis e prefeririam ser cozidas na panela em vez disso. Ele saiu para colher algumas especiarias para o seu curry, e as meninas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes. Esse era outro poder da ferramenta agrícola poderosa de Haraku. Com ela, ele pode cultivar plantas que são realmente sensíveis em qualquer clima. Para as especiarias, ele vai precisar de cominho, tia. Desculpe, quis dizer que ele precisava de cominho, e ele vê que a flor já floresceu. Quanto à próxima planta, ele precisava de açafrão, e com a magia das meninas, secaram todas as especiarias. Finalmente, ele precisava de coentro e salsa. Os cachorros também queriam provar, mas quando cheiraram o coentro, fugiram de medo. Depois de colher um pouco mais de pimenta do reino e pimenta caiena, Haraku finalmente estava pronto para começar a cozinhar, mas percebeu que as garotas haviam ficado entediadas com a sua feiura e foram embora. Na cozinha, ele se perguntou se Lia seria a única a ajudá-lo, e Lia disse que o enredo dela era melhor do que o das outras meninas de qualquer maneira. Ele ignorou suas tentativas e começou a preparar uma refeição. Eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la, mas Haraku percebeu que estava faltando algo o tempo todo. Enaan. E ele ficou irritado por ter conseguido esquecer completamente disso. Eles começaram a preparar o pão juntos, e depois de cozinharem uma montanha dele, sua refeição finalmente estava pronta. Todas as garotas se reuniram para experimentar o curry dele, e acharam que parecia uma porcaria, mas ele as encorajou a provar. Lu e Tia deram uma mordida. Não apenas parecia uma porcaria, mas também tinha gosto de porcaria, disseram a ele, mas todos correram para pegar mais. Então Haraku se perguntou por que todos comeram até ficarem cheios. Ele se perguntou se estavam apenas brincando com ele, mas o que ele não sabia é que todos estavam fingindo gostar porque precisavam de um tipo diferente de carne. O inverno finalmente estava se aproximando, e como eles passariam a maior parte do tempo dentro de casa, Haraku passou semanas juntando o máximo de lenha possível. Quando faz frio, Zabuton hiberna no topo da árvore, então Haraku lhe entregou algumas batatas e pegou cobertores extras para o inverno. Lia estava curvada como sempre. Ele viu as outras garotas perfurando um buraco em sua carne com uma agulha. Não pesquise isso. Kuro e os outros cães não vão conseguir caçar bem, então estão fazendo de tudo para comer as tiras de carne rosa da tia. Com todas as outras bases cobertas para o inverno, ele se perguntou como preservar os vegetais, então criou uma caixa que será coberta com um cobertor e permitirá que a neve atue como um freezer. Mesmo com todas as suas táticas geniais, ele deseja poder usar magia, nem que seja só uma vez. À noite, Lu tenta ensiná-lo a usar um feitiço de ignição e explica que é natural ele não conseguir invocar um golem difícil na primeira tentativa. Ao ouvir isso, ele pensa que ela é incrível por conseguir invocar vários golems de uma vez, mas Lu diz a ele que sua estratégia é melhor do que a de Tia. Haraku acha que todos eles são incríveis por usarem magia enquanto ele não pode fazer nada além de guardar, mas Lu diz a ele que ele é o mais incrível aqui. Sem ele, toda esta aldeia desmoronaria, e ele consegue continuar a alimentá-los todos os dias por causa do quanto trabalha arduamente. Ela diz-lhe que ele é o único que poderia fazer isso, e sorri para ele. A primeira geada do inverno chega, e a neve começou a se acumular. Com todo o tempo que estavam passando dentro de casa, Haraku decidiu construir alguns jogos clássicos, reverse e xadrez. Ele os ensinou a jogar, e Lu achou que era simples demais para ser divertido. Mas Tia disse que essas regras simples permitem desafios complicados. Ele disse à Tia que ela estava certa, então Lu ficou zangada e tentou desafiar Tia para um jogo. Após 2 horas, Tia estava prestes a ser completamente derrotada e Haraku notou suas mãos tremendo, mas ela fingiu que suas mãos escorregaram. Ela se desculpou porque teriam que começar tudo de novo, mas Tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. Ela diz que é constrangedor que ela esteja jogando como uma criança, e Haraku tenta ver como os outros estão indo. Ele vê as 2 outras garotas jogando reverse tranquilamente, e Kuro aponta qual seria a melhor posição possível. Ele fica surpreso com a capacidade de Kuro de entender as regras, mas vê os outros lobos jogando xadrez corretamente. E embora possa parecer fofo à primeira vista, ele sente uma aura intensa emanando deles. Lu decide jogar uma partida contra eles, porque ela definitivamente não vai perder. Mas o jogo não termina bem.
Todos os 4 jogam Mahjong, e Haraku pensa que tem vantagem por causa de quão complicadas eram as regras. Então ele tentou se vingar por Lu, mas todas as garotas o destruíram completamente. O pobre Haraku e Lu foram completamente derrotados. Após algumas semanas, estavam entediados de jogos de tabuleiro, então Haraku criou equipamentos de boliche de madeira. Mesmo sendo apenas um jogo simples, todas as garotas gostaram, e assim os dias de inverno começaram a passar lentamente. O refrigerador criativo que ele criou estava funcionando, e eles puderam desfrutar de sua comida deliciosa até que a neve finalmente derreteu e a primavera chegou. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável, Zabuton soou o alarme para alertá-lo sobre um monstro gigante se aproximando. Haraku olhou para o céu e percebeu um dragão gigante voando em sua direção, mas Tia disse-lhe que não era um dragão, era um Wyvern. O Wyvern rugiu no céu e começou a preparar um sopro de fogo para destruir a árvore, mas Tia mal conseguiu afastá-lo. Parte do fogo ainda pousou e Lia correu com os outros para apagá-lo. Haraku se perguntou o que poderia fazer nessa situação e queria fazer tudo o possível para proteger a todos. Enquanto cerrava o punho, uma lança apareceu, e ele a apontou para o céu, lançando-a com toda a sua força. A lança chocou-se contra as defesas do Wyvern e as atravessou, rasgando as asas do Wyvern. Voou de volta para Haraku dar outro golpe, atingindo diretamente o peito do Wyvern e fazendo-o cair no chão. No fundo da floresta, Haraku encontrou o cadáver do dragão e se perguntou se alguém o havia enviado para atacá-los propositalmente. Mas com o Wyvern sendo criaturas tão raras e valiosas, Tia acha que era apenas um monstro selvagem agindo sozinho. Ele acha que foi um incidente infeliz, mas se pergunta se poderiam comer a carne. Em casa, Tia diz que carne de Wyvern é uma das iguarias mais raras deste mundo. Haraku terminou de preparar o bife de Wyvern e fez um ensopado com a carne da cauda. Todas as meninas acham que é a primeira vez que Haraku cozinha algo bom, e ele está feliz que elas finalmente ficaram impressionadas. Lo ainda acha que algo está errado e se pergunta se Tia teria conseguido defender um ataque da lança de Haraku. Mas ela diz que seria impossível, já que ela poderia derrotar a barreira de um Wyvern. Haraku pergunta do que elas estão falando, se perguntando se é porque ele não tirou todos os ossos. Tia diz que não é nada, eles não estavam falando sobre comer o osso dele ou algo assim. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, as autoridades superiores receberam notícias de que o dragão voador foi derrotado. Seria necessário um exército inteiro organizado para derrubar um deles, mas a contagem revela que é verdade. Os generais entram em pânico e ficam apavorados com o ocorrido, e um deles até quer se demitir. Dentro do covil de Grime ao sul, Gucci viu o ataque com seus próprios olhos e acha que a lança de Haraku atravessaria até o Rei dos Dragões, se a atacassem. Na manhã seguinte, Haraku acha que há algo que ainda falta depois de todo esse tempo nas refeições, suco de uva PG. Ele reuniu todas as garotas elfas para colher as uvas, e para extrair o suco, construiu um mecanismo para elas pisarem nas uvas. Tia e Lia começam a afundar seus pés nas bolas e esmagá-las até que o líquido pegajoso saia. Eles conseguem cair um em cima do outro e veem que estão cobertos por um líquido cremoso e pegajoso. Perguntando-se como conseguiriam manter o ritmo enquanto fazem isso, uma das elfas sugeriu cantar uma música como costumavam fazer. Os sucos começam a sair, e Tia diz a Lu para se juntar a eles junto com Haraku. Eles passam o dia inteiro espremendo as uvas e deixaram fermento em cima dos barris para começar a fermentar. Ele se pergunta se eles fizeram o suficiente, e o deus do mundo mostra ao outro deus como Haraku está se divertindo e implora por perdão. No entanto, o deus da agricultura diz que ele conseguiu tirar a vida de um humano inocente e enviá-lo para as partes mais profundas da Floresta da Morte. Não só isso, mas também deu a ele a lança sagrada Grime e tentou disfarçá-la como uma ferramenta agrícola. Normalmente, isso sugaria toda a força vital de uma pessoa e a mataria instantaneamente, mas o deus acha que deu a ele um corpo tão saudável que ele poderá regenerar sua energia vital imediatamente. Mas mais do que isso, ela se pergunta por que a estátua dela é de um velho, então, como punição, ela forçará seu pai a sentar assim por 300 anos. Em um dia aleatório, Zabuton soou os alarmes, e Haraku sentiu como se estivesse tendo déjà vu, mas uma vez, Lu reconheceu a garota como sua irmã, Flora. Depois de ouvir que sua irmã foi perseguida pelo anjo de coração negro, feio e nojento, ela seguiu sua irmã até aqui. Tia diz a ela para repetir isso mais uma vez. Haraku a convida para ficar aqui, mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feio é o marido de sua irmã. Kuro avisa-a para ser respeitosa, e ela diz-lhe que ele é o mestre de todos esses lobos infernais e até derrubou uma Wyvern. Esta é a primeira vez que Haraku ouviu que eles eram lobos infernais e se pergunta o que significa a parte do inferno. Kuro continua a mostrar suas habilidades, deixando-o saber que ele é o melhor animal de estimação.
Como pedido de desculpas por ter deixado os lobos devorá-la como as outras meninas, Haraku preparou para ela um bom jantar de carne, mas ela adora aquela coisa branca cremosa. Ele lhe diz que é apenas tofu feito com um pouco de molho de soja que foi feito por fermentação, mas ela não faz ideia do que essas palavras significam. Ficou claro para Haraku que eles não têm ideia de que existem micro-organismos que causam fermentação neste mundo, então Flora tenta pesquisar isso e acha que isso resolveria muitos problemas. Depois de alguns dias, Flora decidiu partir e voltou um mês depois. Junto com ela, trouxe um exército inteiro de criadas e elas dizem a Haraku para usá-las como quiser. Isso não é justo. Isso não é justo. Tia percebe que é a única que não trouxe muitos de sua própria espécie. Para se manter competitiva, ela saiu voando e voltou naquela noite com 3 outros anjos e uma frota inteira de homens lagarto. Junto com todos os novos cidadãos, ela trouxe galinhas, e Haraku está contente em ver este lugar ficando mais civilizado. As criadas pertenciam a uma raça de ogros e ajudavam a fazer todas as tarefas. No entanto, ele percebeu que nenhuma delas sabia cozinhar comida alguma, então começou a ensiná-las a preparar muitos tipos diferentes de refeições. Ao ver a comida saborosa, as criadas começaram a experimentar com a carne para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos de Tia começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho pesado para acelerar a construção. O líder deles tinha um cachecol para que os aldeões pudessem distingui-los, e Haraku percebeu que este lugar está começando a crescer exponencialmente. Falando do diabo, Ria entra e diz a ele que trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. A Puno Vadia se pergunta onde estão os homens, mas ela diz a ele que convenientemente todos morreram na floresta. Mas está tudo bem, porque eles podem começar a fazer mais homens agora. Alguns dias depois, Haraku pediu que todos os representantes se reunissem e pediu desculpas por chamá-los de repente. Como este lugar tem crescido e muitas mais pessoas estão se mudando, está começando a se parecer com uma aldeia, então ele queria ajuda para escolher um nome. Uma das empregadas sugere nomeá-lo em homenagem à floresta, mas com o nome Floresta da Morte, Haraku acha que pareceria uma cidade fantasma. Zabuton apontou para a porta e Haraku a abriu, vendo a árvore gigante no centro dela. Foi então que ele nomeou esta aldeia como Aldeia da Grande Árvore. Naquela noite, todos os cidadãos celebraram o batismo da aldeia, fizeram uma festa e abriram o primeiro barril de todas as garotas cantaram a palavra prefeito, e Lou disse a ele que ele é o único para este trabalho. Essa noite foi o começo de sua nova vida como cidadãos da Vila da Grande Árvore, e todos eles aproveitaram bebendo o suco de uva PG. Tia estava embriagada e implorou para que ele se sentasse ao lado dela. Ela perguntou por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse que estava tão feliz que parecia um sonho. Mas não é um sonho, Tia disse a ele, e eles vão viver juntos assim por toda a vida. Ela diz a ele para fazer um brinde ao novo vilarejo, e Lu também quer um brinde. Haraku se pergunta quantos anos faz desde que encontrou felicidade e pensa que vai tentar como prefeito. Quando o verão chegou, o número de moradores havia aumentado mais uma vez. Eventualmente, um representante do reino demoníaco apareceu e se apresentou como Bizil, oferecendo a Haraku uma garrafa junto com uma mensagem do Senhor Demônio. Ele queria discutir o status do assentamento aqui, então Haraku se perguntou se eles estavam tentando fazê-lo pagar impostos ou expulsá-lo. Ele pensou se deveria pedir conselho a Lu ou Tia, mas Lu piscou para que lidasse sozinho. Haraku criou coragem e informou ao mensageiro que pagará impostos com prazer, dizendo que pagará apenas 10%. Ouvindo essas palavras, Bizil fica chocado, e Haraku se pergunta se cometeu um erro, mas Bizil aceita suas condições. Ao redigir o acordo em um pedaço de papel, o magnata dos negócios propositalmente fez de forma que ele pagasse impostos apenas sobre as colheitas. Mas ainda assim, ele estava preocupado que tivesse sido agressivo demais nas negociações, então enviou Bizil para casa com um presente. Ele se pergunta se lidou bem com tudo, e Lu acha que ele fez um trabalho incrível, porque agora eles terão proteção sob o exército do Senhor dos Demônios. Tia concorda, mas acha que 10% é muito pouco, já que assentamentos geralmente pagam de 50% a 60% em impostos. E como eles vêm apenas uma vez por ano para cobrar impostos, eles podem mentir sobre quanto produzem, então Haraku acabou de criar um milagre de acordo. Dentro do castelo do Senhor dos Demônios, os generais estão chocados que a grande Vila da Árvore se submeteu tão facilmente, mas suspeitam que possam ter um motivo oculto. Bizil reconhece essa possibilidade, mas ele não tinha escolha, já que o Anjo da Aniquilação, junto com a Princesa Vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas isso não é tudo. Havia um exército de elfos superiores e uma matilha de lobos infernais, e até mesmo o trio de anjos assassinos patrulhando a aldeia. Bizil treme de medo, sabendo que nunca poderia recusar suas duras negociações. Ele investiga o presente deles e vê as maçãs dentro, então um deles tenta verificar se estão envenenadas, mas Bizil nota outra estranheza no presente deles.
O tecido é feito de uma grande aranha demônio, um monstro tão poderoso que fez os senhores demônios anteriores pararem. Random decide que já teve o suficiente e desiste. Na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, Dryme, se apresenta a Haraku e veio com seu conde para lhes oferecer um presente. Haraku vê a espada cara dentro, mas acha que ela parece meio violenta. Mesmo assim, ele agradece ao homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. O homem explica que a caverna de Dryme fica diretamente ao sul da vila deles, então eles os consideram vizinhos e vieram aqui para oferecer uma saudação formal. Haraku deseja convidá-los para o jantar, então Dream muda para sua forma humana e se apresenta novamente. À noite, ele aprecia o suco de uva PG que eles criaram e implora por mais, mas seu assistente lhe diz para ir embora antes que se tornem um incômodo para a aldeia de Haraku. Depois que eles partiram com os presentes que Haraku preparou para eles, ele percebeu que teria muitos visitantes chegando. Então, no dia seguinte, Haraku começou a construir uma casa de hóspedes para visitantes em potencial. Além disso, ele não queria que os anjos assustassem os visitantes, e sempre que Zabuton os alertava sobre a chegada de alguém, todos os homens lagarto estavam prontos para ir à batalha. Faltava muito para ser uma recepção adequada, então ele criou um novo sinal para visitantes usando um sino e formou um grupo de recepção composto por Tia e Lou. Mas a chefe das empregadas não aceitou isso. Sua vida poderia estar em perigo se os visitantes fossem maliciosos, então acrescentaram vários elfos superiores e homens lagarto para protegê-lo. E para os visitantes que passaram a noite, Haraku pediu a Flora que cuidasse deles, já que ela podia ficar várias noites sem dormir. Assim que todas as preparações estavam prontas, um novo grupo de visitantes chegou da Vila Uivante. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lu decidiu cuidar disso e os recebeu na sua vila. Ela perguntou se aquele era todo o grupo deles, e o líder afirmou que sim. Ao ouvir isso, Lu disse a ele que trataria os outros como inimigos, e os homens que estavam dispersos na floresta começaram a gritar. O líder pediu desculpas pelo fato de alguns estarem dispersos, e Lu disse a ele que é perigoso ter pessoas separadas, então eles deveriam se comportar enquanto estivessem ali. Depois que os convidados passaram o dia dentro da casa de hóspedes, Lu trancou a porta deles para a noite e Haraku perguntou por que estão os tratando como prisioneiros. Tia pergunta se ele ainda não percebeu. Todo visitante sempre trouxe algum tipo de presente ao chegar, exceto eles. Então isso, junto com as tropas deles escondidas na floresta, é a razão para a hospitalidade reduzida. Na manhã seguinte, Haraku se pergunta por que não estão servindo suco de uva PG para eles, mas a chefe das empregadas diz que essa é a diferença no tratamento para os hóspedes que trouxeram as espadas e os que não trouxeram. Ele deseja que pelo menos possam dar-lhes mais comida, mas a empregada lhe dá um olhar frio. Enquanto comiam, Tia e Lu dizem a ele para deixar de lado sua simpatia, pois essas pessoas afirmaram ter vindo aqui para negociações importantes, mas ainda não discutiram nada. Mesmo assim, todos eram contra oferecer-lhes vinho, mas Haraku ainda os obrigou a colocar vinho na mesa. Enquanto tentava iniciar uma conversa com eles, Haraku descobriu que eram de uma aldeia que sobrevivia da caça ou da mineração, então naturalmente precisavam comerciar com os vizinhos. Mas com o recente conflito que os impediu de negociar, eles vieram à aldeia da Grande Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles está contente por terem parado de se esconder porque não teriam conseguido desfrutar desta refeição, e Tia astutamente pergunta por que eles estavam se escondendo. O homem diz a ela que, se algo ruim acontecesse, alguém precisava voltar correndo e contar para o resto da aldeia deles. Depois de ver como ela extraiu informações habilidosamente daquele homem, Haraku quis extrair leite de seu terreno. Eventualmente, o líder começou a negociar o acordo comercial deles. Como nenhum deles possui moeda, eles querem ser capazes de trocar bens físicos. No entanto, como a aldeia deles está a uma grande distância, e a aldeia da Grande Árvore fica em um dos lugares mais perigosos, eles perguntam a Haraku se seriam eles a vir para a aldeia. Com uma distância tão grande a percorrer, Haraku considera que Kuro e os outros lobos tragam as mercadorias em uma carruagem, então ele concorda e pergunta o que trouxeram para trocar hoje. O homem mostra a ele os utensílios de prata e as peças de vidro que produzem a partir dos minérios, e Haraku pensa que as suas mercadorias aumentariam significativamente a qualidade de vida deles. Em troca, eles querem negociar por produtos alimentícios, então Haraku concorda prontamente. Este foi o início de sua relação comercial, e antes de partirem, o líder pediu desculpas por não trazer um presente na visita. A aldeia deles nunca teve um costume assim, então ele promete que trará algo na próxima vez, mas pode não ser luxuoso, já que a aldeia deles é pobre. No entanto, Haraku diz a ele que o tamanho não importa, é o coração que importa. Quem diria que o professor de física quântica tinha uma pequena persuasão em sua segunda vida? Antes que se desse conta, chegou o primeiro dia de comércio com a Vila Howling, e as meninas disseram a Haraku para ficar porque Tia estaria atuando como sua representante. Dream concordou em levar todos em troca de um barril de suco de uva. Com o tempo, Dream começou a aparecer regularmente para o suco de uva e sempre trazia tesouros com ele, então Haraku ficava feliz em vê-lo. Ele agradeceu pelo suco de uva e saiu. Alguns dias depois, Tia voltou e disse a Haraku que conseguiram trocar tudo.
No início, os cidadãos estavam hesitantes porque nunca tinham visto aquele alimento antes, então ela decidiu oferecer algumas amostras grátis, e logo todos adoraram. Eles até venderam o vinho que deveria ser para Draime, então Harako prometeu que daria ainda mais suco de uva para ele esta noite. Tia revelou que o prefeito perguntou se alguns moradores poderiam vir morar na Vila da Grande Árvore. No total, são 20 residentes e todas são mulheres jovens. Quão conveniente. Haraku percebe que a aldeia não terá futuro, porque o Dr. Reese é um incel que não desenvolverá nenhuma trama com elas. Ele concorda relutantemente, mas com a condição de que recebam pelo menos 2 jovens. Na semana seguinte, as garotas bestiais se apresentam e dizem que estão mentalmente preparadas para serem usadas como Haraku achar melhor, desde que ele não as abandone. Haraku diz a ela que ele é do Alabama, então ela não tem com o que se preocupar, já que eles não são parentes, e diz que cuidará delas. Ele pergunta se elas trouxeram os jovens e vê os 3 jovens. Isso não era o que ele esperava, mas reza para que salvem este vilarejo no futuro. Depois de um tempo vivendo com todos os novos moradores, Haraku percebe como todos podem usar magia, até mesmo os pequenos slimes. Ele tenta não se preocupar com o impossível e foca na agricultura, mas um terremoto balança o chão e um dos anjos vem informá-lo que uma víbora sangrenta e um urso lutador estão brigando. Ela o avisa que isso pode começar a afetar a aldeia, mas enquanto ela o levava voando até o local da batalha, ele se perguntava como seria o sabor deles. Ele vê o tamanho gigante deles e pede a ela para voar em direção a eles o mais rápido possível. Ela o apressa para frente, e com um único golpe, ele elimina ambos. Todos os anjos assassinos ficam surpresos por ele ter conseguido eliminar essas bestas lendárias com um único golpe. Em casa, ele começa a cozinhar a carne usando o suco de uva PG, e as garotas ficam arrasadas que o suco de uva delas foi desperdiçado. Quanto à víbora, ele a fritou e achou que tinha gosto de frango frito. Ele percebe que está faltando algo, e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação. Ela lhe disse que não fez nenhum progresso e teve que reconstruir a cabana 3 vezes. Haraku não tem ideia de como isso é possível, mas ela promete que manterá os explosivos ao mínimo. As galinhas finalmente botaram ovos, então ele começa a bater os ovos, adiciona sal e vinagre, e com um pouco de óleo, cria maionese. Nesse momento apareceu um grupo de anões, liderados por um homem chamado Donovan. Eles ouviram falar do suco de uva PG e pediram desculpas porque não têm dinheiro, mas têm a tecnologia necessária para criar as bebidas russas mais saborosas. Usando destilação, ele dá a Haraku uma nova forma de smoothie. E Haraku acha que essa coisa é mais forte do que quão forte seu pai costumava bater nele. A festa de Donovan acabou ficando na vila para criar mais smoothies PG, e então Haraku deu uma festa para receber as mulheres besta e os anões que se juntaram à vila. Draime está de volta bebendo, e Lu está feliz que ele está tornando a vila rica praticamente sozinho. Seu assistente o amarra e o arrasta para longe, e o anão agradece por tê-los aceitado. Enquanto Haraku bebia, ele percebeu que finalmente havia um homem velho ao seu lado, então tentou perguntar a ele se alguma daquelas garotas chamou sua atenção. O anão achava todas bonitas, mas ele prefere mulheres com barbas cheias. Haraku percebe que essas mulheres podem acabar tendo que ver sua pequena persuasão, afinal. Na manhã seguinte, um dragão voa diretamente em direção à vila, e Haraku tenta abatê-lo antes que cause problemas, mas Draime vem derrubá-lo. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora, então Haraku lança sua lança para salvar Draime. No último segundo, o dragão mal desvia, mas o assistente de Draime o informa que eles não são inimigos, surpreendendo Haraku. Ele apresenta as 2 novas mulheres. Elas são a filha de Draime, Lastismoon, e a mamãe Melkis Grafalun. E eu quero brincar com aqueles balões como um babuíno. Haraku pergunta por que sua esposa e filha estavam aqui e Draime tenta explicar a situação. Ele tem fugido de casa à noite constantemente, então Mommy Melkis estava preocupada que ele estivesse conseguindo algumas Amante Melkis. Draime tenta explicar que é tudo alta política, e Mommy Melkis acha que todas as suas suspeitas finalmente se confirmaram. Draime implora para que não tirem conclusões precipitadas, afinal, ele também tem uma pequena persuasão, então nunca teria coragem de ter um caso assim. Haraku pede desculpas por ter piorado a situação, mas Draime diz que não é culpa dele, e diz para eles pedirem desculpas. Lastismoon pede desculpas por quase incendiar esta vila, e Mommy Melkis pede desculpas por quase queimá-lo depois que ele apontou a lança para sua filha. Haraku fica feliz que tudo acabou bem, e depois que ele saiu, Draime perguntou à esposa se ela entende o que ele tem feito todo esse tempo. Apesar de estarem em menor número, a lança de Haraku sozinha pode derrubar todo o reino deles. Mamãe Melkis não teria conseguido desviar da lança se não fosse por Zabuton, uma velha amiga dela. Ela diz a Leste que lhe dará uma tarefa muito importante. Ela viverá nesta aldeia por um tempo, eles não podem ignorar esse tipo de poder, então ela espera que pelo menos garanta que o poder dele nunca será usado contra eles.
Dream pergunta a ela se tem certeza sobre isso, mas Mommy Melkis acha que este é o melhor resultado para Leste. Haraku a recebe alegremente na vila, mas rapidamente percebe que ela é muito poderosa, e até seus espirros destroem todo o progresso. Ele se pergunta para que os dragões podem ser úteis, então Tia lembra a ele que dragões como Dream tendem a ser realmente sábios e conhecedores. Então Haraku acha que ela seria boa para relações diplomáticas. Da próxima vez que Busy os visitou, ele viu Leste e instantaneamente a reconheceu. Ela era a infame Louca Dragão da Destruição. Ela perguntou o que o trouxe aqui hoje, e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse que estavam fora de estoque, então ela tentou interessá-lo em alguns morangos. Bizio apenas fez sujeira olhando para os chifres dela, e disse que levaria 10 caixas do que quer que ela estivesse falando. Ela prepara o pedido e pergunta se ele gostaria que ela contasse, mas a única coisa que ele está contando são os minutos até ele desaparecer, como o pai de... Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!